tribunal se abre, a Suprema Corte se abre para a sociedade, para ouvi-la. Trata-se de uma avaliação multifacetada que deve considerar diversos aspectos da vida da criança. E a selfie, quando envolve a imagem de outras pessoas, pode trazer danos. E o Código de Processo Civil traz responsabilização para esse tipo de situação. É sempre o anticlímax de uma viagem, né? Quando você tem uma expectativa alta e não consegue passar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Durante toda a manhã, o Supremo Tribunal Federal debateu em audiência pública a transferência de controle acionário de empresas públicas. Quem acompanhou foi a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, a audiência pública foi convocada em junho. Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski proibiu, por meio de liminar, a venda de empresas estatais, empresas públicas, sem prévia autorização do Congresso Nacional. E, por este motivo, chamou a sociedade para uma discussão aberta sobre o assunto. Nós acompanhamos a primeira etapa do debate. A audiência pública foi convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei das estatais. O tribunal se abre, a Suprema Corte se abre para a sociedade, para ouvi-la. Tudo que se contém nestes instrumentos, nestas mídias, serão colocados à disposição de todos os ministros que utilizarão o conteúdo para fazerem o seu juízo antes de decidirem. Ao todo, 38 participantes. As primeiras manifestações foram as contrárias à privatização de estatais. Entre os argumentos, o risco da perda massiva de empregos e os prejuízos às empresas públicas. Em 2015 e 2016, o controle mobiliário da Bolsa de Nova York identificou pagamento de propina na venda de aeronaves Super Tucano para a República Dominicana, para a Índia, para Moçambique e para a Arábia Saudita. Houve a prova e houve um acordo de leniência. Do ponto de vista de prejuízo, 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões de reais, torrados pelo Conselho de Administração Privado. 5 mil postos de trabalho extintos. Os debatedores falaram ainda sobre a segurança jurídica do processo e explicaram a necessidade de leis específicas aprovadas pelo Congresso Nacional para um eventual processo de transferência de controle acionário de estatais. A empresa estatal não tem finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais. Ela tem essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir como instrumento de atuação do Estado. Estão constitucional e legalmente vinculadas aos fins definidos nas suas leis, não havendo possibilidade jurídica de utilizar o seu patrimônio, seja por vontade da sua administração ou do governante de plantão, para atender a outras finalidades, comprometendo inclusive a sua continuidade e atuação como ente da administração pública. Houve manifestação também de representantes de entidades sindicais e corpo jurídico de empresas públicas de serviço aeronáutico, ramo financeiro e do setor elétrico. São bem-vindos os investidores privados, pois a necessidade de novos empreendimentos na expansão do setor elétrico é enorme. Entretanto, não será pela aquisição de empresas estatais consolidadas, cujos investimentos foram pagos com sacrifício do povo brasileiro, que o setor privado alocará de forma eficiente os recursos existentes e cumprirá o seu melhor papel. É fundamental que as atividades que caracterizam praticamente como monopólios, que obrigatoriamente sejam oferecidas tarifas justas, capazes de manter a competitividade da economia e enquadrar-se na capacidade de pagamento e renda da população. Durante a manhã se manifestaram apenas entidades que não gostariam da privatização, que não concordam com a privatização das estatais. Mas a audiência pública continua, volta daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Ela pode ser acompanhada aqui na TV Justiça e também pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Rafaela, volto com você no estúdio. Obrigada, Evne, pelas informações. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que cabe à Justiça Comum julgar pedidos de trabalho artísticos de crianças e adolescentes.
A ação é da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A ABERT questiona normas da Justiça e do Ministério Público de São Paulo e Mato Grosso. Para esses estados, as autorizações deveriam ser da Justiça do Trabalho. Por 8 votos a 1, o Supremo decidiu que cabe à Justiça Comum autorizar o trabalho artístico de crianças e adolescentes em teatros, programas ou novelas produzidas por emissoras de rádio e televisão. Aqui a especialização é da Justiça da Infância e Juventude, porque o foco principal de proteção constitucional, nesse caso, não é a relação de trabalho, é um passo anterior, é a proteção integral da criança, jovem e adolescente. Não penso que esta hipótese aqui caracterize tipicamente relações de trabalho. Eu acho até que onde haja uma pretensão de natureza trabalhista envolvendo esta relação, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Mas a minha percepção é que nós estamos diante de uma questão predominantemente cível. Muitas vezes, esses menores que desenvolvem essas atividades, que são até mesmo contratados, portanto, recebem o que muitas vezes ele nem teria condições de deter, e muitos deles são até salvos de condições precárias. Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar o artigo 227 da Constituição, cuidou de disciplinar esse tipo de autorização judicial. E, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 149, o juízo deverá levar em conta, dentre outros fatores, princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, peculiaridade local, existência de instalações, tipo de frequência, ou seja, trata-se de uma avaliação multifacetada que deve considerar diversos aspectos da vida da criança. Está materializado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 146 desse Estatuto diz textualmente que a autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária. A ministra Rosa Weber, que tinha pedido vista, divergiu dos ministros Marco Aurélio, relator da ação, e Edson Fachin, que tinham votado em agosto de 2015, quando a liminar começou a ser julgada. Para a ministra, existem relações de trabalho e, por isso, a competência seria da Justiça Trabalhista. Não se cuida, com todo respeito às compreensões contrárias, de pedido de autorização para a criança se apresentar em eventos artísticos, como, por exemplo, um festival de música ou de dança ou um concurso de beleza. Há muitos pedidos também nessa linha. Não se trata disso, segundo as recomendações. São as empresas contratantes da força de trabalho das crianças e adolescentes, empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim, que requerem autorização para o trabalho infantil, para, por exemplo, trabalhar numa novela. O plenário suspendeu o julgamento do recurso que trata sobre a regra que determina que os partidos políticos devem destinar 30% do fundo partidário para campanhas de mulheres. Esse percentual mínimo foi fixado pelo Supremo em março deste ano e agora a Câmara dos Deputados pede que o STF decida a partir de quando essa decisão passa a valer. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, vai aguardar o voto dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello para concluir o julgamento. E depois do intervalo, selfie e a falta de bom senso. O empregado da empresa realizou um selfie, onde ao fundo estava o corpo desnudado, com uma expressão também muito infeliz, que dizia: se vocês acham que a vida está dura para vocês, imagina para mim. Além da dor da perda, parentes de uma falecida foram obrigados a lidar com a divulgação de fotos do corpo dela sendo preparado para o velório. O empregado de uma funerária compartilhou as fotos em grupos de WhatsApp. A família então acionou a justiça e a empresa foi condenada em primeira instância. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aumentou o valor da indenização. Faz parte do dia a dia de quase todo mundo e está presente em todos os lugares, mas há limite para tudo. E a selfie, quando envolve a imagem de outras pessoas, pode trazer danos. E o Código de Processo Civil
traz responsabilização para esse tipo de situação. No caso julgado pelo Tribunal de Justiça, a imagem do corpo sendo preparado para o velório foi compartilhada por WhatsApp. O empregado da empresa realizou um selfie, onde ao fundo estava o corpo desnudado, com uma expressão também muito infeliz, que dizia: se vocês acham que a vida está dura para vocês, imagina para mim. Diante disso, os 4 filhos da falecida ingressaram com a ação contra a funerária. A Constituição e o próprio Código Civil preservam, põem à salva a questão do direito de imagem. Relator do apelo no Tribunal de Justiça, o desembargador explicou por que é a empresa quem paga a indenização. Estabelece uma relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Né? Então a relação que existe é entre aqueles que contrataram, que são os familiares, e a empresa. Né? E o empregado que fez isso é um mero preposto. Houve a sentença de procedência na comarca de origem, e recursos de ambas as partes, os familiares, autores da ação, que postulavam a elevação do valor de R$7 mil que foi fixado. E foi acolhido no sentido de estabelecer um valor mais alto. No caso aqui, a Câmara chegou à compreensão de que 12 mil era um valor mais ajustado para a composição desse dano moral. E sobre direito de imagem, até onde vai a nossa liberdade para sair por aí tirando foto de tudo, vamos conversar com a advogada criminal Marília Brambila. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Oi, Brambila, boa tarde. Olá, Rafaela. Como que o ordenamento jurídico brasileiro trabalha essa questão? Olá. É uma questão muito interessante de ser debatida, discutida, porque a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5 e 10, ela vai falar especialmente da proteção dessa imagem, da proteção da intimidade. Então, nós temos, desde a Constituição de 88, essa perspectiva de que é um direito fundamental que deve ser protegido acima de qualquer outro tipo de conduta a ser praticada por essas pessoas que, ao meu sentir, de forma muito irresponsável, vêm fazendo esse tipo de atitude. Agora, Brambila, tivemos agora recentemente, na última semana, a aprovação de uma lei muito importante no que se refere à divulgação de vídeos, né, no caso de cunho sexual de mulheres, né, homens também, que foi a lei da importunação sexual, no que versa especificamente em relação a envio de mensagens. Fala pra gente. Pois é muito interessante, é mais uma conquista em prol do direito das mulheres. A Lei 13.718, agora, que foi sancionada pelo presidente em exercício Dias Toffoli, traz uma tipificação para aquilo que a gente chama de cybervingança. Aquilo que a gente tinha que enquadrar na injúria, na difamação, tinha que fazer o jeitinho para dizer qual era o crime. E agora não, nós temos aí a perspectiva nessa lei que incluiu o artigo 218C, inclusive sendo um crime de médio potencial ofensivo, uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, e para tentar evitar esse tipo de conduta. Por quê? Porque essa pessoa que tem a sua intimidade exposta... Até por meio do selfie também, que é a nossa pauta aqui. Também, né? Que tem sua intimidade exposta, efetivamente as consequências psicológicas para aquela pessoa são muito graves. Nós temos conhecimento, inclusive no Brasil, de suicídios, né? Selfie virou febre, né? Todo mundo tira o tempo inteiro. Mas durante a profissão tem que ter esse cuidado. Algumas profissões são proibidas, isso deveria ser estendido para outras profissões? Como a senhora enxerga esse ponto? Galton, isso é interessante, porque o Conselho Federal de Medicina já se manifestou expressamente dizendo que é vedado qualquer tipo de divulgação vinculando a imagem do paciente, seja selfie, sejam imagens de exposição de tratamento, violando a intimidade daquele paciente e violando até mesmo as regras éticas profissionais e o sigilo que tem que ser mantido entre médico e paciente. Isso também acontece nas outras profissões de saúde, como a odontologia, né? Nós temos códigos de ética muito rigorosos e até mesmo o advogado criminal. Imagina, eu vou fazer uma selfie com o meu cliente criminal expondo a intimidade, que ele responda a um processo criminal, não tem coerência. Isso deveria, por exemplo, ser estendido para outras categorias também, né? Sim, já são. Por exemplo, eu, advogada, fazer isso, estaria completamente desarrazoada e sofreria punição ética disciplinar, com certeza, com bastante rigor. Agora, quem compartilha uma fotografia dessa, como vimos na reportagem agora, é um caso
Não tem nem palavras para classificar, né? Dramático para a família também. Quem compartilha também é penalizado? Sim, Rafaela. Esse rapaz, além da indenização que versou a empresa, ele cometeu o crime contra o respeito aos mortos, que é o crime de vilipêndio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código, também um crime de médio potencial ofensivo. E quem compartilha essas imagens incorre no mesmo crime. Né? Então, a gente tem que ter muita cautela, principalmente as redes sociais já têm esse controle de denúncias em relação a esse tipo de publicidade. Ok, Marília Bambrila, mais uma vez obrigada pela participação conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Multa máxima para cancelar pacote a menos de 29 dias da viagem deve ser de 20% do valor. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando alguém planeja uma viagem, principalmente de férias, fica contando os dias para o tão sonhado descanso. Mas imprevistos acontecem e o consumidor pode ter que cancelar a viagem. É sempre o anticlímax de uma viagem, né? Quando você tem uma expectativa alta e não consegue passar. Além da frustração de perder a viagem, o cliente precisa arcar com parte do serviço contratado. O valor é para cobrir eventuais prejuízos da empresa. O problema é que muitas vezes essa cobrança é abusiva. A Fernanda já sentiu isso na pele. Ela comprou uma passagem aérea e mesmo cancelando dentro do prazo de 7 dias, teve dor de cabeça. Usei o Código de Defesa do Consumidor e consegui, mas isso é muito difícil. É questão de uma semana enchendo a paciência, entrando em contato e falando que você tem direito. E tem que comprovar por A mais B que você tem. E se não, entre aspas, ameaçar que você vai usar os meios jurídicos, os meios legais, e no PROCON, Ministério Público Estadual, tal, eles não resolvem esse problema. No STJ, os ministros da terceira turma decidiram que, em ação coletiva, o percentual máximo de multa a ser cobrado do consumidor em caso de cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico será, em regra, de 20% do valor do contrato quando a desistência ocorrer menos de 29 dias antes da viagem. O valor só pode ser maior se a agência de turismo comprovar que teve gastos irrecuperáveis. Essa decisão foi tomada depois que a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor ajuizou a ação coletiva para questionar cláusula contratual que estabelecia aos clientes de uma agência de turismo de São Paulo a cobrança de multa entre 25% e 100% do valor do contrato nos casos de desistência da viagem. Ao aceitar o recurso da associação, a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que é direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas configuradas em prestações desproporcionais. Para ela, a adequação deve ser realizada pelo judiciário a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário. O advogado Renato Couto explica que esta prática é comum no mercado, mas tem sido considerada abusiva pela Justiça e faz um alerta para o cliente não sair no prejuízo. É importante que ele leia o contrato e essas cláusulas que representam restrição de direito do consumidor, elas devem vir em caractere exaustivo, ou seja, de fácil leitura. Então o consumidor deve se ater a isso, deve ler o que está disposto ali no contrato, mas de todo modo não se preocupe. Se houver previsão contratual abusiva, como mencionei, como possibilidade de retenção de 100% do seu dinheiro ali, procure o judiciário, procure os seus direitos, porque são cláusulas nulas. E atenção, proprietários de imóveis rurais. Hoje é o último dia para declarar o imposto territorial. No próximo bloco. O ITR, a gente chama, ele é um imposto que ele é proporcional ao tamanho da propriedade e inversamente proporcional ao grau de utilização dessa propriedade. Termina hoje o prazo para que proprietários de imóveis rurais apresentem a declaração do imposto territorial. O documento deve ser feito com a ajuda do programa gerador da declaração do ITR deste ano, disponível na página da Receita Federal na internet. Devem declarar obrigatoriamente toda pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular do domínio útil ou usuária de imóvel rural. O
o Imposto Territorial Rural, o ITR, a gente chama, ele é um imposto que ele é proporcional ao tamanho da propriedade e inversamente proporcional ao grau de utilização dessa propriedade. Então, quanto mais ele utiliza, reduz o imposto, e quanto maior a propriedade, aumenta a alíquota também. O imposto não precisa ser pago quando se trata de terreno agrícola, inferior a 30 hectares, desde que o proprietário não tenha outro imóvel. A isenção também vale para dono de terreno rural de instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social. Os grandes proprietários, em especial os pequenos, se ele se enquadrar naquelas condições de imunidade, ou seja, se ele tem uma pequena gleba rural, de acordo com a situação, que vai de 30 a 100 hectares, de acordo com a região, e ele não tem nenhum outro imóvel rural ou urbano, então, e também ele não explora esse imóvel através do regime de arrendamento, ou comodato, ou de parceria, então ele não tem nem que declarar. Já os grandes produtores precisam então transmitir, os grandes proprietários precisam então transmitir a sua declaração. A Receita Federal estima que pelo menos 600 mil proprietários de terras ainda não tenham declarado o imposto. Quem declarar o ITR fora do prazo paga multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. O pagamento deve ser feito em até 4 parcelas, mas se o valor for menor que R$ 100, a quitação é por cota única. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Lula a dar entrevistas da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso desde abril. A 12ª Vara Federal de Curitiba tinha negado, em agosto, o pedido feito pelo jornal Folha de São Paulo. Mas Lewandowski entendeu que a decisão seria uma censura prévia ao trabalho da imprensa, o que viola a decisão do próprio Supremo. Superior Tribunal de Justiça nega pedidos do ex-governador Antony Garotinho para suspender a condenação. Com isso, Garotinho continua impedido de disputar as eleições ao governo do Rio de Janeiro. Antony Garotinho foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. O ex-governador recorreu ao STJ e, no pedido de habeas corpus, sustentou que a sentença é nula, porque foi proferida por um juiz que não tinha jurisdição sobre a causa no momento da sentença, já que estava substituindo uma desembargadora federal em férias. A ministra Laurita Vaz negou a liminar e afirmou que compete ao órgão colegiado analisar, após a completa tramitação, se há efetividade, nulidade ou vícios sanáveis no processo. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do pedido será julgado pelos ministros da 6ª turma. Também no STJ, o ex-governador entrou com pedido de efeito suspensivo ao recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, que o condenou à suspensão dos direitos políticos. Ao negar o pedido, o ministro Gurgel de Faria destacou, entre outros pontos, que probabilidade de êxito seria um dos pressupostos para aceitar o pedido de Garotinho, o que não é possível no caso, já que a condenação foi fundamentada depois de extensa análise das provas. Segundo o ministro, a pretensão da defesa exigiria ainda o reexame das provas do processo, o que não é admitido em recurso especial. E para aproveitar toda a logística que é montada para as eleições, eleitores de algumas cidades vão participar também de consultas públicas e escolher, por exemplo, novos prefeitos e vices durante as eleições gerais de 2018. No primeiro turno, dia 7 de outubro, os eleitores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vão responder a seguinte pergunta: você é a favor ou contra o uso de tração animal nos passeios turísticos realizados pelas charretes? Em Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, os eleitores vão votar a favor ou contra a alteração do nome da cidade. Em Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, a votação também será relacionada à alteração do nome do município. Já em Fernando de Noronha, os eleitores vão escolher os representantes do Conselho Distrital. Aproveitar que o eleitor já terá que se dirigir às urnas e fazer com que ele eleja esse conselho. Esse é um conselho que já existe, sempre existiu, mas nunca foi feito concomitante à eleição num software apenas. No segundo turno, dia 28 de outubro, os eleitores de 13 cidades em 7 estados também vão participar de novas eleições para prefeito e vice. O software usado na consulta e nas novas eleições é desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2010 nós começamos um projeto de juntar no nosso software todas as eleições possíveis. Então nós estamos progredindo ao longo do tempo. E dessa vez nós juntamos a eleição suplementar e as consultas populares
para poder votar junto com a eleição geral. Ou seja, é uma evolução que nós estamos colocando mais eleições a cada ano. A integração traz economia para os cofres públicos. Você não precisa convocar mesário, você não precisa distribuir urna, você não precisa fazer dois eventos. Toda a carga de urna, todo o registro de candidaturas, tudo é feito junto. Evita que mobilizar toda uma estrutura para fazer uma eleição que poderia aproveitar uma data em que essa estrutura já vai estar mobilizada. É uma economia, inclusive, para o eleitor que só precisa comparecer uma vez. O Jornal da Justiça fica por aqui. Daqui a pouco volta a ser transmitida a audiência pública que trata sobre a transferência de controle acionário de empresas públicas. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Boa tarde e bom fim de semana.